Bom dia, eu sou o João e hoje eu vim então apresentar o meu projeto final de curso, que foi o desenvolvimento de um aplicativo para monitoramento e visualizações de processos industriais na indústria 4.0, sob orientação do professor Eduardo Paciência Godoy. Então, aqui trazendo um rápido sumário sobre como minha apresentação está estruturada. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a introdução, o contexto atual e trazer os objetivos do trabalho. Depois eu vou passar por uma revisão conceitual, principalmente sobre o tema de realidade aumentada. E aí eu trago a proposta do trabalho, o desenvolvimento que foi feito, os resultados e discussões obtidas e a conclusão. Então começando aqui pela introdução e o cenário atual, a terceira revolução industrial ela foi marcada pela introdução da automação nas fábricas, através da utilização de robôs, sensores e controladores, porém, os sistemas ainda não apresentavam uma conectividade entre si. Então, como a gente pode ver do lado esquerdo da figura, ainda existia-se uma hierarquia de produção e os sistemas não estavam conectando e conversando entre si. E aí, nessa deficiência, então, surge a quarta revolução industrial, junto com o tema da indústria 4.0, onde, através do desenvolvimento de tecnologias habilitadoras, ela implementou a conectividade entre os diversos processos existentes. Então, como a gente pode ver à direita da figura, agora todos os processos conversam entre si, gerando uma maior quantidade de dados e uma melhora na comunicação, e isso, então, permitiu o monitoramento online dos mesmos. Porém, como é que está o cenário brasileiro hoje? Atualmente, de acordo com a Conferência Nacional da Indústria, o setor industrial representa 21,4% do PIB do país, porém, dos 24 setores presentes em solo brasileiro, 14 estão atrasados na adoção de tecnologia, sendo que esses 14 representam 40% da produção. Então, a gente pode notar que a implementação da indústria 4.0 no país está atrasada e isso faz com que exista uma perca na competitividade em relação às indústrias lá de fora. A partir daí, então, foi possível definir os objetivos do trabalho, onde o meu trabalho traz como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo Android para uso em dispositivos móveis, através da utilização, então, da realidade aumentada para fazer a visualização e o monitoramento de processos em tempo real. E também ele busca trazer uma organização e o acesso às diversas informações e documentações de processo com a finalidade de uma melhor visualização, monitoramento e organização do acesso às informações para aplicações da indústria 4.0, e assim, então, espera-se desenvolver uma alternativa eficaz de baixo custo para a aceleração da implementação da indústria 4.0 no país. Então, traçados-se os objetivos, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui é sobre uma revisão conceitual sobre o termo da realidade aumentada. E para isso, então, primeiramente, eu preciso trazer a realidade mista, que a definição da realidade mista é a relação entre o mundo real e o virtual. Então, Paul Milgram trouxe essa analogia que, se a gente considerar o mundo real e o virtual como ambientes extremos e opostos, tudo que liga esses dois ambientes pode ser considerado uma tecnologia de realidade mista, e as tecnologias que tendem a aproximar o ambiente virtual do ambiente real são tecnologias que aumentam a virtualidade ou a realidade virtual, e as tecnologias que tentam ligar o mundo real ao ambiente virtual são tecnologias que aumentam a realidade ou a realidade aumentada. Então, a partir daí, a gente já começa a traçar uma diferença entre a realidade virtual e a realidade aumentada, onde a diferença crucial entre essas duas é que a realidade aumentada ela suplementa a realidade em vez de substituir ela completamente. Então, no início, muitos autores incluíram a realidade aumentada como parte da realidade virtual, porém, enquanto a realidade virtual a definição dela é um mundo onde o usuário está imerso num mundo sintético produzido digitalmente, e assim ele perde a referência do mundo real. A realidade aumentada, o ambiente físico do usuário, ele é complementado com o conteúdo digital. Então, foi até por isso que a gente optou pela utilização dessa tecnologia, visto que a aplicação é voltada para aplicações industriais, e na indústria não seria o ideal estar submerso num mundo onde se perderia a referência do mundo real. Então,
a partir daí surgiram-se alguns princípios da realidade aumentada, onde, de forma resumida, ela traz a combinação de dois cenários. É a realidade processada digitalmente com objetos artificiais adicionados digitalmente. Então, em outras palavras, um sistema de realidade aumentada ele traz a capacidade de combinar objetos reais e virtuais em um ambiente real com uma execução em tempo real, de modo que assim a gente tem uma complementação digital ao mundo real. E diversos autores trazem o que é necessário ter numa aplicação típica de realidade aumentada. Então, a aplicação ela é composta por 3 camadas. Então, na primeira camada, a gente tem o mundo real, imaterial. Na segunda camada, a gente tem as informações digitais, que são relevantes e úteis para o processo que a gente quer ter. E a junção dessas 2 camadas cria, então, a terceira camada, que seria o mundo aumentado, que o usuário tem acesso ao conteúdo digital. E, então, como a gente pode ver na figura, existem diversas maneiras de fazer essa ativação, de liberar a entrada da realidade aumentada. Então, pode ser por voz, por imagem, por texto, enfim, muitas possibilidades ainda a serem exploradas, e a saída que a realidade aumentada entrega na interface do usuário também pode ser por objetos 3D, 2D, texto, dados, desenhos. Então, a gente poderia ficar aqui horas falando de possibilidades da implementação da realidade aumentada. Nesse caso, a gente está usando ela para fazer a visualização e monitoramento de processos industriais. Então, a partir do ponto que eu já tenho os objetivos traçados e entendendo o uso da tecnologia em questão, foi possível elaborar a proposta do meu trabalho, como mostra a figura 5. Então, como eu falei, o trabalho visa desenvolver uma alternativa de baixo custo e alta aplicabilidade para monitoramento e visualizações de dados através da realidade aumentada. Então, para isso, a gente utilizou-se de uma planta piloto, que vai representar aqui o nosso processo industrial. Eu vou falar mais dela daqui a pouco. E essa planta ela possui uma arquitetura orientada a microserviços, que são responsáveis pela aquisição dos dados, através do framework do Molecular. E a partir daí, então, propõe-se a criação de um aplicativo através da utilização do Unity e do Vuforia, que são softwares de desenvolvimento de realidade aumentada, onde espera-se conseguir visualizar toda a documentação da planta, realizar consulta de dados e a visualização dos dados em tempo real, de modo a facilitar e centralizar tudo em um único aplicativo. Além, é claro, da possibilidade da utilização da realidade aumentada para fazer esse monitoramento em tempo real, trazendo assim uma maior interpretação dos dados. Mas antes, então, de começar o desenvolvimento do trabalho, era preciso entender um pouco sobre a planta e quais são os dados que a gente vai obter dela. Então, a planta industrial utilizada ela é uma bancada que possui diversas malhas de controle, sendo pressão, temperatura, nível e vazão, e ela foi desenvolvida para o uso do framework Molecular como arquitetura de automação e controle para aplicações de indústria 4.0 e internet das coisas industriais. Então, aqui no caso, o meu trabalho não vem tratar sobre o desenvolvimento da planta em si, apenas sobre quais dados serão utilizados e disponibilizados para o monitoramento. Então, as variáveis de processo da planta, que são obtidas através dos sensores, vão ser a temperatura, a pressão de linha, o nível do tanque, a vazão de linha e a pressão do reservatório, enquanto as variáveis de comando, que vão ser obtidas através dos atuadores, é a válvula proporcional e as 2 bombas. Então, agora, tendo-se os objetivos, o conhecimento sobre a tecnologia e uma proposta do que seria desenvolvido, a gente pode dar início, então, ao desenvolvimento da solução. Então, para isso, a fim de atingir os objetivos propostos, projetou-se o desenvolvimento de um aplicativo contendo 5 telas, sendo uma delas o menu inicial, que vai ser responsável por centralizar todas as funcionalidades, e as outras 4 telas seriam, então, uma tela responsável pela documentação, que vai ser responsável por centralizar toda a documentação referente à bancada, de modo a facilitar a procura pelos mesmos, e através dela espera-se poder abrir os documentos por dentro do aplicativo, sem a necessidade da utilização de outros aplicativos. Uma tela responsável, então,
pelo dashboard, que seria a integração com o dashboard de dados presente na IHM da planta. Esse dashboard foi desenvolvido em um outro projeto, e a gente trata aqui, então, a possibilidade da visualização dos dados em tempo real, sem a necessidade de estar por perto da planta, integrando esse dashboard por dentro da minha aplicação. Uma tela responsável pela consulta de dados, que vai ser através da integração com um assistente virtual, que faz a consulta na base de dados através de PLN, processamento de linguagem natural. Também um projeto desenvolvido por um outro aluno, e aqui, então, a gente traz a possibilidade do acesso à informação importante de uma forma simples e eficaz, e que seja possível realizar, então, essa consulta por dentro do próprio aplicativo, e uma tela responsável pelo monitoramento do processo através da realidade aumentada, que traz a exibição dos dados em tempo real e a possibilidade da visualização de cada sensor de forma separada, junto com a possibilidade da abertura do seu datasheet. Então, como eu acabei falando lá na proposta, para esse desenvolvimento foi utilizado o software da Unity, que é uma engine de jogos, mas foi utilizada devido a um melhor desenvolvimento da realidade aumentada. A codificação ela é feita através da IDE, do Visual Studio. Para o desenvolvimento da realidade aumentada, utilizou-se do Vuforia, devido à sua facilidade de integração com a Unity e a simplicidade na utilização. E para as outras funcionalidades, que são a integração dentro do aplicativo, utilizou-se do plugin do UniWebView, que é um plugin que permite a abertura de páginas web. Então, entendendo a solução, é possível passar para o início do desenvolvimento em si. Eu vou começar trazendo o desenvolvimento da parte relacionada à realidade aumentada, que é o foco principal do trabalho, e ela vai ser dividida aqui em duas partes, a parte relacionada ao visual e uma parte relacionada à comunicação. Então, primeiramente, para começar o visual, eu trago aqui um fluxo do aplicativo. Então, definiu-se que, enquanto o alvo não fosse reconhecido, não ia estar acontecendo nada na tela, e a partir do reconhecimento desse alvo, seria exibido um modelo 3D da planta, os dados de entrada e saída, que são os sensores e atuadores, e os dados de cada sensor, com a possibilidade da abertura do datasheet de forma independente. Então, para poder iniciar esse desenvolvimento visual, primeiramente era possível desenvolver o que seria o alvo, ou o nosso target, e para isso a gente optou pela utilização na forma de Model Target Based, ou alvo baseado em um modelo, pois através desse tipo de alvo a gente consegue que o aplicativo reconheça e rastreia objetos específicos do mundo real com base na forma do mesmo. Então, poderia aqui utilizar um target, uma imagem, uma localização específica, mas a gente acredita que para aplicações industriais a possibilidade de você reconhecer o formato da sua bancada ou do seu componente e isso ativar a realidade aumentada seria a forma mais eficaz de desenvolvimento. Então, para fazer o desenvolvimento desse alvo, foi utilizado do Model Target Generator, que é um software disponibilizado pela Vuforia, e através dele é possível gerar de forma simples o target. Então, eu trago aqui uma figura que exemplifica o processo, onde primeiramente importou-se um modelo 3D da bancada desenvolvido através do Inventor para dentro desse software, gerou-se uma guia de visualização, marcada ali pelo número 2, que é responsável por captar os principais pontos do formato do modelo que a gente está utilizando, e por fim gerou-se uma base de dados que pode ser utilizada posteriormente para fazer a ativação da realidade aumentada. E a partir daí, então, todo o desenvolvimento ele é feito por dentro do software da Unity. Então, para esse desenvolvimento do Unity foi importado os pacotes de realidade aumentada do Vuforia e esse banco de dados gerado através do Model Target Generator. E assim, setando mesmo como referência da câmera, foi possível iniciar tudo aquilo que seria visto ao ativar a realidade aumentada. Então, primeiro, importou-se o modelo 3D renderizado da planta, que vai ser exibido ao identificar-se o alvo, e desenvolveu-se os objetos responsáveis pela exibição dos dados. Então, como vocês podem ver abaixo na figura, primeiro desenvolveu-se os objetos responsáveis por mostrar os dados em conjunto de entrada e saída,
e aí, de semelhante modo, replicou-se para cada um dos sensores, junto com um botão responsável pela abertura do datasheet. E aí, então, a gente tinha todo o fluxo visual proposto desenvolvido, podendo focar agora somente no desenvolvimento da comunicação. Então, primeiro, para desenvolver a comunicação, era necessário entender a comunicação com a planta e como a gente ia obter esses dados. Então, os dados da planta eles são disponibilizados através de uma API, onde o processo da obtenção desses dados ele inicia com um microserviço de aquisição de dados do tipo DAC, que faz a leitura dos sensores, controladores e atuadores da planta e disponibiliza através de uma API via protocolo HTTP. E aí, entre o DAC e a API, é utilizado de transporter para fazer essa troca de informações. Então, aqui no nosso caso, a gente optou por coletar os dados direto dessa API, através da utilização do HTTP padrão. Então, sabendo como a gente ia coletar esses dados, eu pude, então, dar início ao desenvolvimento em si da comunicação, que aqui ela vai ser dividida em duas etapas. A primeira parte da comunicação, ela traz o que foi o desenvolvimento para a obtenção dos dados. Então, aqui a gente utilizou métodos separados para facilitar possíveis mudanças que surgissem ao longo do desenvolvimento e também devido à maior facilidade para interpretação dos erros. Então, primeiramente, definiu-se um método para configuração, que vai ser a parte responsável por conter as URLs que vão ser requisitadas e toda a informação necessária para fazer essa requisição de dados. Posteriormente, desenvolveu-se um método para fazer a requisição dos dados, e aqui a gente criou, então, uma rotina de requisição, visto que esses dados iam ser requisitados várias vezes. E, por fim, criou-se um método para a leitura do dado, para que esse dado ele pudesse ser interpretado mais à frente e não ficasse preso à nossa rotina de requisição. Então, a partir daí, a gente conseguiu comunicar e requisitar o dado da API, via o protocolo HTTP. Então, a gente começa o desenvolvimento do fluxo da comunicação para que ela fosse feita em tempo real. Então, aqui a gente optou por a utilização de um método simples de um countdown. Então, é feita a requisição do dado, o dado ele é exibido para o usuário e inicia-se a contagem de tempo. A cada loop de repetição, esse tempo é decrescido. Quando o tempo é finalizado e chega a zero, o processo se inicia novamente. O loop de repetição ele vai ser feito a cada 1,5 segundos, porque num tempo menor do que esse, a gente chegou a enfrentar alguns problemas de conexão e alguns HTTP errors. Em um tempo maior do que isso, a gente não consideraria uma comunicação em tempo real. Então, a gente julgou esse 1,5 segundos um tempo adequado para fazer essa comunicação. E aí, então, desenvolvido o visual e a comunicação, a gente finaliza o desenvolvimento da parte da realidade aumentada e pode iniciar, então, o desenvolvimento das outras telas com as outras funcionalidades. Para isso, então, as três telas elas seguem o mesmo padrão de funcionalidade, com o mesmo fluxo. Então, ao abrir a tela, ela vai ser carregada na página web correspondente da funcionalidade e, a partir daí, ela permite a utilização da funcionalidade por dentro do aplicativo. Tudo isso foi feito através da utilização do UniWebView, que permite a abertura de páginas web sem a necessidade da abertura do aplicativo do browser. Então, assim, a gente consegue concentrar tudo dentro do mesmo aplicativo e permitir que o usuário possa realizar todas as funções sem a necessidade de ficar saindo do aplicativo toda hora. E para esse desenvolvimento, então, de forma simples, criou-se uma tela padrão e importou-se um prefab do UniWebView que continha as informações das aberturas da tela. De forma rápida aqui, o prefab ele é um componente especial da Unity que permite que as configurações feitas sejam salvas para reutilização e dessa forma não é necessário fazer toda a configuração novamente. A gente apenas precisava trocar qual a página que seria aberta para que as funcionalidades fossem desenvolvidas. Então aí a gente finaliza o desenvolvimento do aplicativo e pode passar então para os resultados obtidos. Eu vou mostrar primeiro as imagens dos resultados do aplicativo rodando num smartphone e depois eu vou passar um vídeo para facilitar no entendimento. Então aqui a gente tem as imagens obtidas
através do funcionamento da realidade aumentada. Então, na imagem mais à esquerda, assim que é reconhecida a bancada, o modelo 3D é exibido por cima da bancada junto com os dados já em tempo real. Na imagem do meio, a gente pode ver um foco maior nos dados de entrada e saída. A gente optou pela utilização, por manter esses dados em conjunto, porque pensando numa aplicação mundo real, às vezes só de você interpretar os dados todos em conjuntos, você já consegue saber se seu processo está funcionando corretamente ou não. E a imagem da direita traz a exemplificação de um sensor com o seu respectivo dado medido e a abertura do datasheet, para caso fosse necessário uma tomada de decisão ou uma visualização mais precisa dos dados. E aqui tem as outras telas das funcionalidades. Então, mais à esquerda, a gente tem o menu inicial, que centraliza todas as informações da planta. Posteriormente, a gente tem o dashboard de dados, que é possível observar por dentro do aplicativo. A gente tem as documentações, é uma tela onde através dela é possível fazer a leitura dos documentos, sem a necessidade de baixar o documento ou a utilização de um outro aplicativo. E por fim, a tela representa a utilização do assistente virtual, que é possível fazer a consulta na base de dados. Então eu vou passar agora o vídeo, para que fique mais fácil o entendimento. Bom, então ao abrir o aplicativo, o usuário depara-se com o menu inicial e eu vou passando nas funcionalidades em ordem. Então aqui, como vocês podem ver, é a funcionalidade do dashboard presente na IHM, que contém todos os dados referentes ao processo. E assim como na IHM, por dentro dele também é possível selecionar as variáveis de forma separada, para que seja possível ter uma maior visualização do histórico das variáveis e uma maior interpretação dos dados. Agora eu vou demonstrar a utilização da realidade aumentada. Então, a identificar se a planta surge um modelo 3D junto com os dados, onde é possível aproximar-se de cada sensor para uma maior interpretação. Aqui, ao clicar-se no botão de datasheet, ele faz o download do datasheet do respectivo sensor. Então, aí, como vocês podem ver, ele abre o datasheet para facilitar no processo de tomada de decisão. E aqui também é interessante notar como existe a possibilidade de aproximar-se dos sensores, afastar, a utilização do target com base no modelo permite que a gente possa capturar de vários ângulos diferentes e ativar essa realidade aumentada. Quanto maior a quantidade de pontos gerado, melhor fica essa visualização. Aqui então a consulta na documentação. Como eu falei, é possível por dentro da aplicação fazer a leitura dos documentos sem a necessidade de baixar os mesmos. E a utilização do assistente virtual, demonstrando que é possível digitar e fazer a sua pergunta, utilizando do botão, ali tem uma ajuda explicando melhor o funcionamento. E o sair, ele fecha a aplicação. Então a gente pode ver que o funcionamento traz uma alternativa eficaz e ele aconteceu de forma correta. A utilização do UniWebView proporcionou essa vantagem de conseguir utilizar as páginas web por dentro do aplicativo, sem a necessidade da utilização de um browser. A utilização da realidade aumentada, ela se deu de forma simples e eficaz. Ela trouxe, então, uma facilidade na visualização dos dados e também, como eu falei, a separação dos dados de cada sensor facilita no processo de tomada de decisão, o que pode proporcionar uma vantagem competitiva em relação aos outros métodos de monitoramento. Então, aqui, trazendo rapidamente as conclusões,
o conceito de indústria 4.0 para monitoramento e controle de processos, ele é uma poderosa ferramenta de gestão para linhas produtivas. E dentro disso, o desenvolvimento de um aplicativo para monitoramento de processos industriais com auxílio de realidade aumentada foi um resultado satisfatório e mostra que os objetivos do trabalho foram alcançados. A combinação entre o Unity e o Vuforia, ela se tornou adequada para a implementação, além de ser uma ótima alternativa em relação ao custo-benefício, visto que ambos os softwares são gratuitos. A comunicação com o framework molecular em tempo real, ela se deu de forma satisfatória, todos os dados foram apresentados e em tempo real e a observação de forma correta. E então, por fim, o trabalho ele se mostrou de uma ótima alternativa para facilitar a tomada de decisão, trazendo então uma vantagem no monitoramento através da realidade aumentada. O trabalho ele pode ser considerado de grande importância para o desenvolvimento científico, visto que a realidade aumentada hoje ela é pouco explorada no Brasil, principalmente dentro da área industrial, e o trabalho ele também pode ser estendido para outras aplicações que utilizam realidade aumentada. Então é isso. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a presença de todos. Aqui está meu contato do professor, para quem possa conversas mais profundas sobre o tema. E eu fico agora disponível para perguntas de vocês. Obrigado.